Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, o Ibovespa está prestes a fechar o seu 9º pregão consecutivo de queda. Desde o começo do 8º mês do ano, mês de agosto, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo não conseguiu fechar um pregão sequer em território positivo. Esse não é um mês, é um desastre para a B3 e hoje o Ibovespa está em queda de 0,48% aos 117.777 pontos. Perdeu o patamar dos 121 mil, dos 120 mil, dos 119 e hoje também dos 118 mil. O Ibovespa não para de cair desde o começo do mês de agosto, isso mesmo após o corte na taxa básica de juros por parte do Banco Central do Brasil. O Banco Central cortou, o Ibovespa era para subir, não consegue segurar até o meio-dia de todos os pregões, em principal índice da B3, não consegue segurar o território positivo e acaba perdendo força a partir da metade do pregão. Pior do dia hoje, local web menos 8,72%. A segunda pior do dia, Grupo Soma 6,81% e Grupo Rumo 5,92%. Melhor do dia hoje, a Yudux 8,29%, Sabesp sobe 5,29% e a Ezetec está ganhando 2,86%. Dando uma olhada no dólar, o que está acontecendo com a moeda americana? Dólar hoje volta a subir 0,31%, R$ 4,90. Petrobras cai 1,34%, mantém os R$ 30,00. R$ 30,22, a Vale cai 0,86%, R$ 65,49. Vamos dar uma olhada como está o minério de ferro lá fora, para ter uma noção. Antes vamos para ver o petróleo, porque a Petrobras cai, mesmo se o petróleo continua subindo. O petróleo está em $86,66, alta de 0,30% para o petróleo tipo Brent, que é listado, que é cotado lá em Londres. O petróleo está no seu patamar, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está o maior patamar desde o mês de abril, quando estava por volta de 86, aliás, superou o mês de abril, volta ao patamar de janeiro deste ano, então forte alta do petróleo. Lembrando que o petróleo Brent tinha chegado aos $74 em junho, hoje volta aos 86, indo em direção dos $90, e isso é muito bom para a cotação da Petrobras, mas evidentemente hoje os investidores estão de olho em alguma outra informação vindo da companhia aérea, da companhia petrolífera. Dando uma olhada para as bolsas lá fora também, Dow Jones sobe 0,33%, SP 500 cai 0,06%, Nasdaq 0,48%. Então temos bolsas que estão uma situação mista lá nos Estados Unidos. O minério de ferro volta a subir lá em Dalian, 0,86%. O minério de ferro, mesmo com as preocupações vindo da China, está todo mundo preocupado sobre esses estímulos que o governo chinês deveria ter já colocado na mesa para tentar ajudar o setor imobiliário local, mas mesmo assim o governo chinês ainda não conseguiu gastar o dinheiro que prometeu. O minério de ferro, então, está negociado aos $100,64 por tonelada na Bolsa de Singapura. Alta mais importante, 2,2%, $103 por tonelada para o minério de ferro. O crescimento, a alta do minério de ferro se dá pelo aumento da produção siderúrgica lá na China, mas os mercados ainda estão com dúvidas após os dados econômicos dos últimos meses. Vamos ver então o que vai acontecer. Lembrando também que temos um problema na China ligado aos empréstimos que vieram abaixo do esperado, né? Estava dando uma olhada aqui
nas notícias vindo lá na China, porque foram divulgados nesta manhã os níveis de empréstimos que apontam para uma desaceleração econômica lá na China. Os novos empréstimos em yuan totalizaram 345,9 bilhões de ienes e as expectativas eram de 800 yuans, né? E as expectativas eram de 800 bilhões de yuans, esse é o patamar mais baixo desde 2009. Então, vem desaceleração econômica lá na China, e isso preocupa os mercados internacionais. Vamos ver então o que vai acontecer com a situação lá na China. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos últimas notícias. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos mais novidades vindo do mercado de última hora. Temos uma notícia que acaba de chegar, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, está falando nesse momento. Campos Neto disse que em algum momento será possível parcelar via Pix, né? Então, Campos Neto confirmou a oferta de crédito via Pix. Não será mais preciso ter um cartão de crédito, será possível fazer um Pix a prazo. Campos Neto, que ontem falou lá no Senado Federal em audiência sobre a possibilidade de tirar do mercado o produto chamado crédito rotativo. Ele falou que depois tomou uma puxada de orelha porque era uma informação que não deveria ter sido divulgada tão rapidamente, tão cedo assim. E ele falou hoje, então, que será possível obter crédito via Pix. Campos Neto falou sobre a agenda do Banco Central e a viabilização da oferta de crédito via Pix. Ele falou em um evento promovido pela Associação Comercial no Paraná ele tinha falado também em outro evento mais cedo, sempre lá no Paraná, dizendo que o Banco Central planejava criar uma nova modalidade como alternativa ao consumidor para acessar ao crédito. Lembrando que Campos Neto também explicou como o crédito rotativo é um problema pela sua altíssima inadimplência. Mais da metade dos brasileiros que estão endividados com o crédito rotativo, que lembramos tem juros de quase 400% ao ano, mais da metade são inadimplentes, né? 54% dos brasileiros são inadimplentes que utilizam o crédito rotativo. Então, para Campos Neto, o problema evidentemente está no produto. Mesmo assim, é um problemaço, porque caso o crédito rotativo seja eliminado, os bancos poderão ter problemas de inadimplência ainda maior. Vamos ver então o que vai acontecer. Dá uma olhada aqui se temos notícias de última hora. Não, vamos dar uma olhada nas bolsas na Europa. Então, bolsas na Europa praticamente devolveram os ganhos obtidos ontem, já fecharam lá na Europa no pregão dessa sexta-feira. O PPI de julho nos Estados Unidos veio acima do esperado e isso reforçou a expectativa que o Fed vai ter que manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. O PIB do Reino Unido veio melhor do que esperado, isso acabou tendo um peso sobre a Bolsa de Londres e abre mais espaço para que o Banco Central da Inglaterra, né, o Bank of England, mantenha os juros altos por um período prolongado. A forte queda dos empréstimos bancários na China em julho, que é outro sinal de enfraquecimento da economia da China, mas também da economia mundial, foi outro pano de fundo negativo para o pregão nesta sexta-feira. Isso poderia também ser o prelúdio de uma grave crise no setor imobiliário chinês e acabaria afetando também as ações da Vale aqui no Brasil. Dando uma olhada então nas bolsas lá na Europa, a Bolsa de Londres caiu 0,55%, DAX lá na Alemanha 1,05%, França, o CAC 40 menos 1,26%, na Espanha o IBEX caiu 0,73%. E agora falando de notícias brasileiras, vamos falar um pouco de Brasil, porque o presidente Lula
lançou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O plano foi um dos carros-chefes das gestões passadas do PT, seja do presidente Lula, aqui da ex-presidente Dilma. Ele foi lançado em 2007 pela primeira vez, no segundo mandato de Lula. Teve uma segunda e turbinada, por sinal, versão durante o governo Dilma, a partir de 2011, e agora foi lançado pela terceira vez. Mesmo assim, ainda há 5.344 obras herdadas dos PACs 1 e 2 que não foram concluídas. Destas, 2.688 estão paradas. E agora o PT tem que colocar mais 1 trilhão e 700 bilhões de reais no programa de aceleração do crescimento número 3. Né? Esse PAC vai focar inicialmente em obras que, por sinal, já estão paradas do governo Lula e quer chegar, então, a esse 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Na verdade, quer chegar a 1 trilhão já nos primeiros 4 anos do mandato de Lula, né? Então, até 2026, né? Unindo seja orçamentos da União, mas também orçamentos de empresas estatais, além de concessões, ou seja, investimentos também privados. Então, serão utilizadas as parcerias públicos-privadas. Então, essa foi a ideia apresentada pelo governo. O governo apresentou, por sinal, os planos do PAC para os líderes políticos lá na Câmara e no Senado. Vamos ver, então, o que vai acontecer. E falando de PAC também, uma das empresas que mais deverão investir no PAC é a Petrobras. O presidente da estatal petrolífera, o Jean Paul Prats, afirmou no lançamento do PAC que os 47 projetos incluídos pela estatal, né, no PAC somarão investimentos por 323 bilhões de reais. Entre eles está a construção de 25 navios. Segundo Prats, abre aspas, vamos lotar os nossos estaleiros novamente, fecha aspas. O presidente da estatal também assinou a países vizinhos do Brasil. Ele disse que o Brasil vai se reconectar com a Bolívia, com a Venezuela e com a Argentina. Agora, falando então do PAC, falamos também do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que falou então da eliminação, da decisão de eliminar o crédito, possivelmente o crédito rotativo, o cartão de crédito rotativo. E agora vamos falar de combustíveis, porque a expectativa de reajuste nos preços dos combustíveis pela Petrobras tem desencadeado uma corrida por diesel e gasolina em todo o Brasil. Tanto distribuidoras quanto a própria Petrobras estão restringindo a oferta, se baseando nas cotas mensais de consumo das empresas. A situação é mais crítica no diesel e isso levou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Minas Gerais a alertar para a falta de combustível, né? Está já faltando combustível em algumas bombas lá em Minas Gerais, especialmente em áreas rurais. O aumento da demanda também impactou nos preços do diesel russo, que agora se equipara aos preços da empresa da estatal brasileira. Então temos uma série de problemas ligados aos combustíveis. Para quem não sabe o que está acontecendo no mercado, a Petrobras está vendendo os combustíveis e os derivados, ou seja, gasolina e diesel, a um preço muito mais baixo do que deveria. Isso está impactando especialmente nas refinarias e nas distribuidoras. Muitas refinarias simplesmente pararam de produzir e estão denunciando que existe uma defasagem muito elevada entre o preço da gasolina e do diesel aqui no Brasil, o preço internacional. Se o diesel fosse equiparado ao preço, a cotação internacional deveria subir mais de R$1. Se a gasolina fosse equiparada aos preços internacionais, deveriam subir 25%. Então, temos uma defasagem muito elevada. A Petrobras está segurando os preços e amargando um prejuízo em seu balanço. As empresas particulares não podem fazer isso e essa situação está provocando desabastecimento em algumas regiões do Brasil, notadamente lá em Minas Gerais. Agora, falando de lucros, de resultados, de números que foram divulgados nesta sexta-feira por empresas, porque estamos ainda em temporada de resultados, uma das maiores empresas do Brasil, a Sabesp, estatal de saneamento
Saneamento aqui de São Paulo divulgou os seus números, seu lucro foi de 743,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. Alta anual de 76,1%, considerando provisão para o programa de demissão incentivada. Isso não inclui o efeito aliás, sem incluir o efeito, né, do plano de demissão, o lucro líquido foi de 1,2 bilhão de reais, ou seja, com o plano, obviamente o lucro diminui porque tem que pagar, né, as rescisões para as pessoas que decidem sair da empresa, os benefícios, no caso, para essas pessoas. No ano passado, então, no mesmo período do ano passado, ou seja, no segundo trimestre de 2022, o lucro tinha sido de 851 milhões de reais. Esse ano foi de 1,2 bilhão de reais. O EBITDA ajustado totalizou 2,2 bilhões de reais, uma variação positiva de 47,1% na mesma base comparativa, excluindo o PDI. Já a receita operacional líquida totalizou 6,15 bilhões de reais, 16,9% a mais do que aquilo que foi registrado um ano atrás. E agora, falando de outra empresa de utilities, como se fala em inglês, ou seja, empresa de fornecimento de serviços, ou seja, a Light, falamos da Sabesp aqui em São Paulo, Light lá no Rio de Janeiro, Light que por sinal está em recuperação judicial, registrou um lucro líquido de 109,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, revertendo assim um prejuízo líquido de 80 milhões de reais registrado um ano antes. Já o EBITDA ajustado foi de 482,8 milhões de reais no período, 28,4% de queda na mesma base de comparação. A receita operacional líquida foi de 3,34 bilhões de reais entre abril e junho deste ano, uma redução de 1,9% na comparação com o segundo trimestre de 2022. E agora falando de varejo, a Via, né, a antiga Via Varejo, registrou um prejuízo líquido de 492 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro de 6 milhões de reais registrado um ano atrás. O EBITDA ajustado chegou a 469 milhões de reais, uma queda de 32% na comparação anual. Sempre falando de moda e de varejo, a C&A teve um lucro líquido de 4,2 milhões de reais no segundo trimestre do ano, dobrando o resultado líquido do ano atrás. E o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA ajustado, foi 274 milhões de reais, uma alta de 11,55%, enquanto a margem subiu 1,6 ponto percentual para 16,7%. Receita líquida teve uma alta de 0,8%, foi para 1,6 bilhão de reais para a C&A. As vendas do vestuário subiram 1,7%, chegaram a 1,3 bilhão de reais. Agora, vamos dar uma olhada como está a Bolsa nesse momento. Continua afundando o Ibovespa, 0,57%. A Via, que teve este resultado tão negativo, deixa eu ver, a Via está subindo hoje, então o mercado não achou um resultado tão ruim assim. A Bolsa, por sinal, então, perde o patamar de 118 mil pontos e agora está em 117.665 pontos. A pior do dia, a Local Web, 8,21%, seguida pela Soma, 6,91%, e a Azul, que cai 5,93%. A Yodux sobe 8,11%, a Sabesp 5,25%, um resultado muito bom e o mercado está premiando a empresa. E a Ezetec, 2,90% de alta. Dando uma olhada no dólar, como está nesta sexta-feira. Deixa eu pegar aqui o dólar para a gente dar uma olhada como está a cotação aqui no nosso Profit da Nelogica. Dólar que volta a subir 0,37%, R$ 4,90. Petrobras cai 0,91%, R$ 30,93. O mercado não gostou nada da situação, do anúncio do PAC, evidentemente. Vale cai 1,20%, R$ 65,27. Petrobras cai mesmo com o petróleo em alta. Petróleo que sobe 0,34%, $86,69.
Gente, vamos para um rápido intervalo. Bolsas lá fora continuam divididas. Dow Jones sobe 0,31%, S&P 500 cai 0,04%, Nasdaq 0,48%. E a gente volta daqui 2 minutinhos, rápido intervalo. Voltamos já já com o nosso primeiro convidado de hoje. Então não saia daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4 horas e 25 minutos. Bolsa de Valores de São Paulo, que não para de cair, 0,52% agora, 117.754 pontos. Local Web continua sendo a pior do dia. E, por outro lado, temos a Yudux, que sobe 8,16%. Para entender o que está acontecendo, vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, aqui no closing, que é o, deixa eu pegar aqui, Gabriel Boente, analista da Varos. Muito boa tarde, Gabriel. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carlos. O prazer é todo meu. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Gabriel, essa bolsa que desde o começo de agosto não para de cair, mesmo com o corte da Selic, mesmo com um PIB que deveria ser melhor do que o esperado, um horizonte de otimismo que a gente vê toda segunda-feira no Boletim Focus, mas aparentemente o mercado não está tão otimista assim. Qual é a sua visão aí na Varos sobre o andamento da bolsa, o que esperar para esse segundo semestre? Legal. Bem, a Bolsa Brasileira, ela tem algumas nuances, né, que a gente tem que entender, porque principalmente a gente é muito concentrado em commodities, né, os principais papéis estão concentrados em Petrobras e Vale. Então, querendo ou não, o preço dessas commodities acaba influenciando muito o andar da nossa Bolsa.
E sem contar do fato que a gente está em temporada de resultados. Apesar do clima bem legal e otimista da economia, a gente está vendo um misto de emoções, né? Alguns resultados estão vindo um pouco abaixo do esperado e outros estão vindo um pouquinho acima. São poucas surpresas até, alguma coisa ou outra no varejo e tudo mais, mas no geral a gente tem mesmo essas emoções mais mistas neste momento. Isso junta também com o cenário global, que está com bastante incerteza ainda, né? O pessoal dos Estados Unidos que ainda não sabe como controlar a inflação, a questão do soft landing, o PIB deles que não para de crescer, e isso prejudica a inflação. Sem contar da própria Selic, né? Que, querendo ou não, a gente acaba tendo que reconvencer os investimentos dos gringos aqui no Brasil, né? Porque com a Selic muito alta, o pessoal ficava mais em renda fixa, aí agora a renda variável começa a ficar mais atraente, mas aí a gente tem várias incertezas no mundo, questões políticas, então isso acaba sendo refletido na Bolsa invariavelmente. Sem contar, né, claro, da boa e velha commodity, o petróleo, como sempre, tem a própria política da Petrobras, né, das intervenções, tá rolando aí os boatos do desabastecimento de diesel em Minas Gerais e tal. Então, a gente tem que ter bastante cautela, porque nem sempre a Bolsa ela vai dizer para a gente o que realmente vai acontecer e vice-versa. Então, é um momento de muitas variáveis, inclusive é até bom, porque por conta da Selic mais baixa, é um momento até melhor para comprar, né? Porque agora sim a gente começa a enxergar algumas oportunidades de turnaround, geralmente o segundo semestre apresenta uma sazonalidade melhor, né? A gente tem festas de fim de ano, então várias empresas da Bolsa, elas começam a ter esse estímulo na economia até global. Então, vamos ficar de olho no que acontece, mas Bolsa em Queda nesse momento é até um sinal para a gente comprar mais. Pois é, né? Mas só a questão também que você justamente falou desse possível desaceleração da economia chinesa, depois do que está falando também da Petrobras e desses boatos de desabastecimento lá em Minas. Qual é a visão de vocês aí, Navarros, desses números que chegam da China, cada vez piores, cada vez menos, vamos assim, que mostram cada vez mais, na verdade, um risco de redução da atividade econômica lá na China? Vocês acham que isso é um risco concreto e poderia ter impacto aqui no Brasil, especialmente sobre a Vale, sobre a Petrobras e sobre o setor agro? Ou vocês ainda acham que a China vai dar volta por cima e os famosos estímulos do governo chinês vão chegar? Então, é bem complicado, porque a gente analisar a economia chinesa, a gente está analisando até questão cultural, porque o Oriente, eles têm a questão cultural bem diferente nossa do Ocidente, né? Há anos e anos e anos a gente ouve falar que a China vai quebrar, porque a condução econômica é totalmente heterodoxa, é insustentável e tudo mais, e a China continua se mantendo, mas uma hora a conta acaba chegando. Então a gente tem que tratar com bastante seriedade esses dados da China, porque, querendo ou não, é o nosso grande parceiro comercial. A gente tá, por exemplo, a gente falou do agro, o agro realmente, a gente está já batendo de frente com os Estados Unidos nas principais commodities agrícolas, soja e milho, né? A safrinha do milho foi incrível aqui pra gente. Então, a China, como nosso grande parceiro comercial, tendo uma economia mais desaquecida, é pior. Apesar das nossas empresas exportadoras terem acesso a vários mercados do mundo, o mercado chinês é o grande consumidor, é a grande bola da vez. Então, sim, é um risco real, essa questão da China tá nessa desaceleração, mas, ao mesmo tempo, a gente conhece a jogada do Partido Comunista Chinês, do governo chinês. Eles realmente gostam dos estímulos, eles realmente colocam dinheiro na economia para isso bombar, mas como é um mundo, um cenário de grandes incertezas e o dinheiro tá teimando em ficar caro no resto do mundo, é até uma situação inédita, né? Porque a gente está vendo um Brasil onde a gente já começou um ciclo de corte de taxas de juros, e o mundo ainda aumentando a taxa de juros. Então, é algo praticamente inédito na história, né? A gente tá vivo para presenciar isso. O Brasil, ele está à frente do mundo nessa corrida para a volta do reaquecimento da economia, mas eu acredito sim que a China ela deva voltar com esses pacotes de estímulos. Isso vai voltar, isso puxa invariavelmente as commodities para cima, principalmente o minério, né, e as commodities agrícolas. O petróleo, ele tem toda a questão da OPEP e tudo mais, mas minério e as commodities agrícolas, elas sim são beneficiadas com o maior consumo chinês. A própria Minerva soltou isso nos resultados dela, né, então vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos meses.
Pois é, agora falando de petróleo, o petróleo não para de subir, como você justamente falou, por causa da redução da produção por parte da OPEP, o vulgo da Arábia Saudita, que está de fato reduzindo a produção há vários dias, né? Sauditas estão mandando em todo mundo, os russos estão tentando vender o máximo de petróleo possível, os sauditas estão cortando a produção, tem o problema dos investimentos no passado que não foram feitos por causa dessa histeria ambientalista também, e isso acabou afetando, né, a produção agora, né, porque tem um efeito de alguns anos. Moral da história, petróleo sobe, mas a Petrobras cai. E a política de preços da Petrobras está provocando uma defasagem violenta nos preços e, como você falou, há notícias de começo de desabastecimento de derivativos, diesel e gasolina, especialmente diesel, lá em Minas Gerais. Qual é a visão de vocês aí, Navarro, sobre a Petrobras? E será que o mercado não gostou nada dessa ideia do governo de obrigar a empresa a investir 600 bilhões de reais nesse novo PAC? Está todo mundo vendendo já a Petrobras ou ainda tem esperança para a empresa? É até engraçado, porque eu vi hoje no Twitter que o Brasil é um eterno dia da marmota, né? Porque o novo PAC, assim, o PAC sempre tentam fazer ele com que ele seja novo, e a gente sempre volta no mesmo dia, é o dia da marmota, naquele filme clássico. É bem complicado essas interferências estatais na Petrobras, porque, querendo ou não, a gasolina, ela é um dos grandes núcleos do IPCA. Então, quando você tem uma inflação dos combustíveis e o preço do petróleo realmente saltou, você acaba tendo entregar uma inflação maior. Apesar de que tem vários núcleos, a gente consegue quebrar a cesta de produtos do IPCA, mas que não, no geral, a gasolina ela pesa muito e uma grande alta da gasolina acaba deixando dados piores. Até no Twitter, o pessoal que tem pouquíssimo conhecimento compara preços de 2020 com preços do Lula, que o Lula deixou tudo mais barato. Assim, a gente que entende um mínimo de economia sabe que não é bem assim que a banda toca. Realmente, os preços estão melhores por conta da pandemia, que arrefeceu, inclusive das políticas do final do governo Bolsonaro, né? E a própria melhora do cenário. Mas essa questão da gasolina é bem complicada por conta dessa interferência na Petrobras. Querendo ou não, a gente sempre volta naquele mesmo papo das campeãs nacionais, de tentarem puxar a economia, e a gente sabe que isso não dá certo, porque no mundo ideal, no mundo das fadas, poderia dar certo, mas aqui é Brasil, a gente tem muita interferência política, a gente tem muito conflito de interesse, a gente já viu essa história antes. Não é porque que aconteceu antes que aconteceu que vai dar certo de novo, não. É aquele clássico "this time is different", né? Sempre a gente fala quando entra um novo governo, não, agora é diferente, vamos fazer a mesma coisa, mas agora é diferente. Isso afeta muito a Petrobras. O grande problema da Petrobras, na verdade, é que tem muito ruído. O Brasil, querendo ou não, a nossa economia acaba tendo muito ruído por conta dos ruídos políticos, e eles afetam muito a Petrobras. A gente tem o João Paulo Prats, né, como presidente da Petrobras, já é um político, então tem essas interferências claras. E assim, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, com interferências na Petrobras, fazer investimentos enormes que às vezes a Petrobras não pode, proibir a distribuição de dividendos, né, que a Petrobras é grande acionista, então ela seria beneficiada. Então, o governo, no caso, né, que é o controlador, seria o grande beneficiado. Então, assim, a Petrobras, ela tem muito ruído, e esse não é um momento que dá muita confiança. A gente aqui não tem análise completa, profunda da Petrobras, igual dos outros cases que a gente tem, mas a gente entende por alto que é tanto ruído que acaba não valendo tanto a pena assim a gente estar posicionado num cenário desse. Porque se você vê os resultados das empresas agora, nessa temporada, muitos estão falando que o primeiro semestre, o início, foi muito complicado, justamente por toda a instabilidade política das eleições. Então, as próprias empresas, elas ficam com o pé atrás de investir. Isso desaquece muito o mercado. E a Petrobras, essa instabilidade nunca passa, justamente por conta da interferência política. Então, realmente, a OPEP, querendo ou não, ela continua mandando, né? Desde que ela foi fundada, a Arábia, ela realmente dá as cartas. E, bem, agora a gente tem que entender, porque, de novo, dobrar os árabes é praticamente impossível, depende do humor deles lá, e depende muito também de como o governo vai lidar. E, realmente, Eu acho que perdemos a conexão com o Gabriel, aqui com o Gabriel, mas daqui a pouco vamos voltar com ele a falar sobre Petrobras. Enquanto isso, só vou dar alguns números para vocês entenderem qual que é o tamanho do buraco na Petrobras. A ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, soltou soltou um boletim diário que mostra como tem uma defasagem no preço dos combustíveis. Na gasolina é 23%,
até 26%, dependendo se for nos principais polos e no principal polo da Petrobras. A Petrobras, por si só, está com uma defasagem de 86 centavos no preço da gasolina, ou seja, 26% do que deveria ser. E no caso do diesel, a defasagem é de 30%. Se o diesel fosse reajustado, de fato, como deveria ser, para ser alinhado ao preço internacional, a Petrobras deveria subir o preço de R$ 1,29 o preço do diesel. Lembrando que em 2013 também a Petrobras começou uma política de preços muito parecida a essa, ou melhor, esta é muito parecida com aquela de 2013. Em 2013 acumulou uma dívida de 112 bilhões de dólares. Se tornou a companhia petrolífera mais endividada do mundo. Esta política quase quebrou a Petrobras lá em 2013, sem contar os casos de corrupção da Lava Jato, descobertos pela Lava Jato. Então, a Petrobras já levou adiante uma política de preços suicida, quase quebrou a empresa e hoje o PT, como justamente o Gabriel estava falando para a gente, está trazendo de volta esta política para os dias atuais e a Petrobras está vivenciando um enorme, um eterno, um infinito dia da marmota que vai custar muito caro para a companhia petrolífera. Voltando aqui à Bolsa, queda de 0,42%, 117.849 pontos, local web cai 8,59%, soma 7,62%, Azul 6,48%, e o Dux é melhor do dia, 8,11%, Sabesp sobe 5,06%, Zetec 3,25%. Deixa eu ver se temos de volta o Gabriel. Temos sim. Gabriel Boente, então, de volta conosco. Gabriel, retomando o seu raciocínio, dia eterno da marmota para a Petrobras, problema grave, dívida aumentando. O que vocês esperam, então, para os resultados trimestrais desse terceiro trimestre do ano? Lembrando que a política de preços da Petrobras iniciou em maio, então esse segundo trimestre ainda não foi o trimestre cheio de preços, de política de preços nova. O que vocês estão esperando para o terceiro tri desse ano, contando esse cenário? Realmente, a gente vai continuar dependendo um pouquinho dessas interferências políticas. A própria Petrobras ela não vai conseguir aproveitar essa alta do preço do petróleo justamente por conta dessa toda sorte de interferência política que acaba tendo. Sem contar que essa grande defasagem no nosso preço é porque, assim, analisar algo que tem muita interferência política é muito complicado, porque a gente tem que ver quais são as probabilidades dele. Não, perdemos novamente o Gabriel, então vamos continuando o nosso noticiário de hoje, falando de energia, vamos falar de Eneva, falando do resultado da Eneva, que foi de 372,3 milhões de reais, o lucro da empresa energética no segundo trimestre do ano, uma alta de 152,7% na comparação anual. O EBITDA chegou ao valor recorde de 1,18 bilhão de reais, uma alta de 144% em relação ao mesmo período de 2022. A Energisa, por sua vez, registrou um lucro líquido ajustado recorrente de 343 milhões de reais no segundo trimestre do ano, uma queda de 14,2% na comparação anual. O EBITDA ajustado recorrente somou 1,49 bilhão de reais, uma alta de 9,3% em relação ao mesmo período de 2022. E agora falando um pouco de empresas do setor automotivo, a Ford anunciou que fechou hoje com o governo da Bahia um acordo para a reversão da propriedade da fábrica de Camaçari, que está no centro de uma polêmica e longa negociação com a chinesa BYD, a BYD. Tudo indica que a reversão da propriedade visa atender o interesse da montadora chinesa de se instalar no estado lá do Nordeste, mas a negociação agora deixa de ser entre as duas empresas e agora, sem acordo, uma negociação que se arrastou por meses, por sinal, entre a Ford e a BYD, a legislação prevê que a reversão de posse fosse alternativa, encontrada para o fim do impasse entre as duas companhias automotivas. A Ford, por sinal, informou que vai receber pelo imóvel um valor de mercado e esse instrumento de reversão prevê que uma empresa especializada determine o valor da operação.
Vamos ver se esse acordo vai simplificar e agilizar o processo de transição da propriedade da fábrica e, assim, permitindo que a empresa chinesa possa se instalar lá na Bahia. Agora, falando um pouco de Vale, a Vale informou que o valor bruto final dos juros sobre o capital próprio por ação passou a ser de R$ 1,91 por ação. A mudança se deu por conta de uma alteração do número de ações na tesouraria da mineradora em função de um programa de recompra. A empresa informou ao mercado que as ações serão negociadas em juros sobre capital próprio na B3 e na Bolsa de Nova York a partir do dia 14 de agosto e que o pagamento ocorrerá no dia 1º de setembro deste ano, assim como já havia sido informado no comunicado do dia 27 de julho. Vamos dar uma olhada aqui como está o mercado nesse momento, às 4h42. Vamos ver se temos notícias de última hora. Temos também um petróleo que já fechou em alta nesta sexta-feira. O petróleo volta a subir, daqui a pouquinho vamos dar uma olhada como estará o petróleo. Deixa eu ver aqui se temos notícias saindo de última hora no mercado. A Petrobras acabou de informar que terá 323 bilhões de reais de novos investimentos no novo PAC, informação que acaba de sair na Reuters. Lista de projetos tem plataformas, gasodutos e exploração. O presidente da estatal defendeu investimentos também na Bolívia, na Venezuela e também na Argentina. Então, a informação que foi divulgada nesta sexta-feira após a apresentação do novo PAC, serão 47 projetos, então, do novo PAC que a Petrobras vai tocar. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos mais notícias de última hora chegando agora. Não, então, continuando o nosso noticiário, vamos ver como é que está então o mercado lá fora, porque temos proibição de investimentos por parte dos Estados Unidos, investimentos chineses, investimentos dos Estados Unidos lá na China, ou seja, o governo Biden, o governo americano, proibiu investimentos americanos lá na China em setores sensíveis como de chip, que reflete uma estratégia aprendida com as falhas de segurança nacional lá na Rússia. Agora, o objetivo é evitar que a China adquira, se beneficie de tecnologias e financiamentos americanos, especialmente em áreas que poderiam ameaçar as capacidades dos americanos e de seus aliados. Mesmo assim, os americanos estão minimizando essa situação, estão falando de eliminação de riscos e não de dissociação das economias chinesa e americana. A China reagiu, condenou esta decisão americana, chamando-a de coercisão econômica flagrante e intimidação tecnológica dos americanos e ameaçou, então, uma retaliação ao governo chinês a essa decisão americana. Por sinal, gente, essa briga entre Estados Unidos e China já escalou a níveis mais altos, porque o presidente Joe Biden criticou a economia chinesa, se referindo a ela como uma, abre aspas, bomba relógio, fecha aspas, e chamando os líderes do Partido Comunista de, abre aspas, pessoas más, fecha aspas. Biden está, por sinal, tentando melhorar os laços com a China, mas também destacou os problemas de crescimento desacelerado e alta taxa de desemprego da principal economia asiática. Agora, Biden errou distorcendo a taxa de crescimento da China em seus comentários, mas as preocupações são legítimas. Ele também expressou preocupações sobre empréstimos associados à iniciativa da nova rota da seda, do cinturão em rota, chamado lá na China, segundo a China, segundo muitos analistas, a China não vai responder a essas críticas porque está concentrada nas questões internas, como, por exemplo, a crise do mercado imobiliário que está enfrentando, porque as ações da imobiliária, da gigante do setor imobiliário lá na China, a Country Garden Holdings, caíram para a mínima histórica após um alerta de prejuízo,
que poderia chegar entre 45 e 55 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano. No ano passado, a empresa tinha registrado um lucro líquido de 1,91 bilhão de yuan. A empresa citou a diminuição da margem de lucro bruto em paridade de projetos como razões da queda e também teria sido uma consequência, né, dessa contração do mercado imobiliário no geral. O índice de propriedades do Hang Seng caiu 1,49%, então esta crise da Country Garden está puxando para baixo as bolsas lá fora e está gerando temores também nos investidores sobre a atual situação do mercado imobiliário chinês, que está enfrentando então essa desaceleração após uma breve recuperação registrada no primeiro trimestre. As vendas estão caindo e isso está impactando a liquidez das empresas do setor imobiliário, dificultando uma crise do crédito que já está acontecendo. Agora, se a Country Garden quebrar após a Evergrande, isso poderia gerar uma crise e colocar em xeque a estrutura financeira de todo o setor imobiliário lá na China. Vamos ver como é que vai evoluir a situação e para entender melhor essa e outras notícias que estão impactando o mercado financeiro no Brasil e no mundo, vamos falar com Pietro Valelongo, economista da Journal Capital. Pietro, muito boa tarde, muito bem-vindo, sempre um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carla. Boa tarde, pessoal da BMC. Vamos destrinchar aí esse mercado que está quase fechando já. Pois é, fechando em queda, né, Pietro? Vamos dar uma olhada agora. O Bovespa cai 0,40%, 41 agora, perdeu 118 mil pontos, 117 mil pontos nesse momento. Não consegue achar um dia de paz esse Bovespa. O que você acha que está acontecendo com a Bolsa brasileira? Investidores estão mais tímidos, estão mais preocupados, estão mais pessimistas e tudo isso tem uma razão ou simplesmente é um momento emocionalmente complicado? Claro, acho que até um ponto interessante de ser notado, né, que geralmente, pelo menos nos últimos meses e semanas, como seria natural de acontecer, a Bolsa vem acompanhando os juros em termos de direção, é claro que em movimentos opostos. Então, quando a gente tinha melhora nos juros, melhora na inflação, a Bolsa seguia junto por quase que necessidade, né, quase que por uma imposição lógica. Vale notar que ultimamente isso acabou sendo quebrado um pouco, né? A gente teve aí, sei lá, o 8º dia seguido de baixa no Ibovespa, mesmo com os dados econômicos não chancelando assim, né, por assim dizer, uma baixa nesse sentido. Isso acontece muito aqui também pela nossa visão, tanto pela questão lá fora quanto pela doméstica, né? Lá fora a gente teve o PPI hoje, inflação ao produtor, lá nos Estados Unidos, que vem um pouquinho acima do esperado, e essas questões do Biden, como você comentou, da China, a gente tem os Estados Unidos emitindo muito mais dívida, e toda essa questão de emissão de dívida por lá, gera um pouco de pressão nos juros de lá, né, para cima. Essa pressão nos juros lá acaba contaminando um pouco a gente, acaba tirando o fluxo estrangeiro daqui, justamente porque você tem agora títulos lá fora pagando mais, né? Então, não foi nem há pouco tempo que os títulos de 10 anos dos Estados Unidos bateram a máxima que não batiam desde novembro do ano passado, que foi aquele período em que estava todo mundo muito preocupado com inflação, né? Já não é o mesmo motivo que gerou essa alta de juros, mas juros são juros, né? Então, acaba puxando a gente junto nessa daí. Outra coisa que eu ajudei a entender um pouco disso, né, é a pernada forte que a gente deu até aqui. A gente estava num processo de valorização quase que ininterrupta, a gente estava muito descontado, com valuation muito atrativo, e a gente teve aquela sucessão de notícias boas, né? Banco Central mantém a meta no CMN, né, não altera a meta para cima, altera sim a maneira como ele vai olhar para essa meta, mas foi uma boa notícia. Arcabouço fiscal aprovado, corte de juros, inflação caindo. Então, a gente teve uma pernada forte, então é um pouco natural que agora mas que exista um movimento em alguma medida de redução, de realização de lucros, né? Guardar no bolso o que você conseguiu de alta. E conforme esses temas macros saem da frente, né, a gente tem a existência do arcabouço fiscal saindo um pouco da frente, a existência da reforma tributária saindo um pouco da frente. Uma vez que isso saiu, né, da frente, a gente começa a esmiuçar esses detalhes. O mercado começa a prestar mais atenção nos pormenores de cada uma dessas coisas. Então, começa a colocar a lupinha lá no arcabouço fiscal e ver alguns
não diria problemas, né, mas complicações adicionais que existem dentro do arcabouço, que agora vão ter que ser endereçadas, né? A gente tem o projeto de orçamentário da lei para 2024, que tem que sair também. Então, a ideia um pouco uma vez tirada esses grandes temas da frente, o mercado senta e fala, tá, vamos olhar os detalhes agora disso aqui e ver se isso aqui para em pé. E aí, volta-se, né, para aquelas mesmas discussões de sempre sobre a tangibilidade de algumas metas fiscais, fora as notícias, né, sobre taxação de juros sobre capital próprio, todas essas coisas que tendem a tirar um pouco do ânimo do investidor, ainda mais empresas que são especialmente suscetíveis a isso, né, de alguns setores da Bolsa que a gente sabe que são. Pois é, né? E essa questão lá na China, você acha que é de fato o prelúdio de uma crise que vai ter efeitos na Bolsa Brasileira? Ou é simplesmente um momento de stop, um momento assim de incerteza que depois vai passar ao longo do segundo semestre? Olha, a China ela passa por um desafio muito grande, né? Um desafio imenso que a gente aqui considera estrutural, né? Na nossa opinião, na minha opinião também, a China nunca mais vai crescer os 7%, 8% que ela crescia no passado, por anos seguidos, ininterruptamente, né? Isso acontece muito porque o modelo de crescimento que ela usa, do qual ela se valia, se exauriu um pouco, né? Que é aquele modelo alimentado por dívida, investimento pesado em infraestrutura, tudo isso acaba caindo um pouco, se exaurindo, né, ao longo do tempo. Então, ela tem o desafio à frente de mudar para um movimento, para um modelo de crescimento econômico que seja cerceado aí no consumo interno, no consumo doméstico. E ela está tentando fazer isso, né? Ela está tentando ir para esse caminho, só que é muito difícil você transacionar de uma coisa para outra, você transitar de uma coisa para outra, né? Então, na nossa opinião, não sei se é uma crise, né? Isso depende muito, porque você dizer que é uma crise, que está algo se desenrolando, depende de você ter os dados. A gente não tem os dados da China, né? O shadow banking lá, que são as transações bancárias que não aparecem nos dados oficiais, enormes, né? São coisas imensas. Então, você tem estimativas do tamanho disso, estimativas do tamanho das dívidas. Você tem o governo municipal das províncias, né, envolvido nesse tipo de coisa. Então é muito difícil na China você ter confiança nos dados, você saber o que está por trás, sem você mergulhar de cabeça e entender tudo o que está por trás. Dito isso, a gente crê no crescimento da China mais moderado daqui para frente, né, 3%, 4%, talvez, uma média de um país desenvolvido, um pouco acima, né, na verdade, porque a China ainda é um país emergente. No longo prazo, isso muda um pouco. Pode falar, cara, desculpa. Não, pode continuar, pode terminar o raciocínio. Não, tranquilo. Não, ia só dizer que no longo prazo isso muda um pouco para a gente, o perfil de commodities, né? Se antes as commodities consumidas eram as metálicas, o ferro, né? Que ainda são, né? Ainda porque no curto prazo o perfil se manteve em infraestrutura, que é justamente onde a China ainda está tentando estimular. Conforme o tempo passa, isso tende a mudar um pouco para commodities mais consumidas pela população urbana no seu consumo doméstico, né? Então, carnes, aves, soja, esse tipo de commodity. Para a gente aqui, daqui para frente, em termos de Brasil, né, a China tem um impacto, pode-se dizer, neutro, por já estar considerada essa desaceleração nas projeções feitas para o Brasil, né? Então, o Brasil tem aí safra recorde, nós tivemos problemas em outros países plantadores de commodity, né, outros países exportadores de commodity, que são fortes no agrícola. Então, tudo isso ajudou a gente em termos de preço, e a gente tem um volume muito grande, né? Então, esse ano, a China em si não deve não deve desandar a nossa balança comercial, pelo contrário, as projeções são bem otimistas para as nossas exportações. Perfeito. Pietro, fica conosco porque vamos dar um rápido intervalo, já voltamos com você para entender melhor também quais são os setores que vocês estão olhando aí na Journey Capital com maior atenção. Então, 2 minutinhos, rápido intervalo, voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. E de volta aqui no nosso closing desta sexta-feira, dia muito complicado para a Bolsa de Valores de São Paulo, que está prestes a fechar o seu 9º pregão consecutivo em território negativo, menos 0,35% para o Ibovespa, 117.934 pontos. Pior do dia, Local Web, 8,59 de queda, Soma 7,41, Raio 3, Rumo 5,30% de queda, e o Dux sobe 6,99%, Zetec 3,08%. Sabesp 5,02% de alta. Agora, o dólar volta a subir nesta sexta-feira, dólar que sobe 0,37%, R$ 4,90. Para entender melhor, então, do que fica de olho, né? No que fica de olho no mercado financeiro, vamos chamar o Pietro Valelongo de novo. Pietro, o que vocês estão olhando, contando esse cenário tão complicado, tão conturbado que você adiantou no nosso bloco, nosso último bloco? O que olhar no mercado? Ou seja, ações de bancos, ações de elétricas, ações de empresas de construção, contando que o juro está caindo, o varejo. Quais são os setores que vocês estão olhando com maior interesse aí na Journey Capital? Bom, aqui na Journey a gente tem uma preferência maior pelo setor de infraestrutura, né? No caso, o nosso carro-chefe é justamente a atuação em debêntures incentivadas, que são justamente as de infraestrutura. Então a gente pega muito empresas de saneamento, de energia, distribuição, transmissão de energia, né? Geração de energia também. Em relação até que você comentou sobre a Petrobras, né, é uma das grandes vilãs aí por essa queda no Ibovespa também recentemente. Com esse petróleo subindo, a pressão nela fica muito alta, né, sobre ela reajustar preço ou não, todo mundo está olhando para isso, e é aquele papel que você espera a volatilidade, né, quem cobra de perto. Já vi algumas recomendações de pessoas que estão mais por dentro do cotidiano da empresa, é aquele papel que fica no risco, na volatilidade, depende do seu apetite ao risco, depende de quanto você quer estar disposto a arriscar, né, por uma decisão binária, que é reajustar ou não reajustar. Lógico, são os papéis mais descontados que oferecem as maiores oportunidades de alta, né, se não tem um almoço grátis. Então é sempre importante ter um pouco isso em mente.
voltando para a nossa perspectiva, né, a gente olha bastante aqui para infraestrutura, a gente teve bastante movimentação política nesse ponto também, né, a gente teve o Lula pensando em revogar o marco do saneamento aí um tempo atrás, acabou não passando, acabou desistindo, melhorou, então ajudou, né, os nossos setores. Também tivemos algumas conversas sobre a devolução de concessões ao poder público, né? Lembrando que lá em 2014, naquela época que tinha um boom de concessões, todo mundo muito otimista com o Brasil, várias concessões foram feitas e não pararam de pé. As empresas não conseguiram arcar com suas obrigações e nem ter os seus resultados, os seus lucros. A gente gosta de lembrar disso sempre, para sempre ter isso na cabeça, né, os momentos de bonança e os momentos de crise, que nem sempre são o que parecem. Então é sempre importante ter esse equilíbrio na hora de pensar sobre essas coisas. A gente hoje, atualmente, né, nós gostamos de alguns setores para o longuíssimo prazo que tem uma perspectiva de se beneficiar desse cenário mais, até como você comentou da China, né, esse cenário de geopolítica mais forte, esse cenário de pressões de várias áreas. Então, por exemplo, a gente gosta de alguns setores de saneamento, alguns setores que tratam de resíduos, justamente porque eles podem vender, por exemplo, lá no futuro, né, no momento isso não é precificado, justamente porque não é um vetor de preço ainda, né, mas justamente você tem que fazer a posição antes de ele se tornar precificado, né, claramente. Então, essas pressões geopolíticas, toda essa questão que envolve a China deve gerar um pouco mais dessa separação entre Ocidente e Oriente, né, com a questão da Rússia também. Então, essa volta a pensar mais em energia, em combustíveis limpos, em crédito de carbono, pode ajudar muito essas empresas que a gente tem na cabeça, né, empresas que se beneficiam desse movimento de reshoring, que se beneficiam de plantas que estão em construção na China e que vão mudar para algum país, para a América Latina, plantas que talvez produzam equipamentos, né, industriais que possam ajudar nessa realocação dos Estados Unidos na cadeia de produção global, que o Brasil nunca participou, né, inclusive mencionar, a gente foi o terceiro maior destino de investimento direto no último ano, né, 2022, então essa oportunidade de se consolidar dentro da cadeia de produção global, que a gente nunca se consolidou, nesse contexto de fornecedor de energia limpa, de biocombustíveis, de crédito de carbono, é uma oportunidade que talvez valha a pena olhar com mais carinho, montar uma posição com mais carinho. Pois é, e por outro lado, quais são os setores que vocês acham que vão sofrer mais nesse contexto e que vocês consideram ou essencialmente precificados, ou seja, que estão altos demais pelo real retorno que eles vão dar, ou que vão sofrer consequências graves por causa dessa situação lá fora? Claro, alguns setores são especificamente, né, especialmente reativos a algumas variáveis macroeconômicas. Então, a gente tem, como você comentou, o setor de construção bem reativo a juros, por exemplo. Então, qualquer tipo de atrito no fiscal eleva os juros longos, né? O pessoal pensa muito em juros como juros de curto prazo, a Selic de amanhã, do mês que vem. Mas os juros de longo prazo são os que balizam os investimentos, né? Então, é um pouco chover no molhado falar um pouco disso, mas também algumas empresas, né, manter sempre aquele olhar nas DFs, nas demonstrações financeiras de bancos, em relação à inadimplência, né? Conforme a economia desacelera, não é o caso ainda, mas os juros altos, a massa de renda real, né, o que as pessoas ganham no total no mercado de trabalho desacelerando, o mercado de trabalho se estabilizando, é bom começar a prestar atenção se existe alguma pressão por inadimplência nesses setores mais reativos aos juros, né? Então, manter essa atenção dentro dos bancos. Em relação ao varejo, também sofre muito com juros, né? Então, por outro lado, também melhora quando os juros têm essa andada melhor, mas também é muito dependente da economia doméstica. Então, vai ser bem importante monitorar isso daqui para frente. A gente está num período de desaceleração da economia. Então, o que a gente fala que agora é a prova de fogo, né? Agora a gente tem uma economia desacelerando, de fato, né? Antes ela estava muito mais aquecida, com o mercado de trabalho se estabilizando, ainda que em patamares apertados, e uma taxa de juros alta, né? Agora a gente começa a ver os efeitos da política monetária e agora começam a ver quem vai ficar fora d'água, se segurar nesse sentido, né? Claro que existem algumas medidas possíveis que o governo pode vir, que a gente acha que você pode fazer uma aposta, né? O governo pode acabar vendo a economia desacelerar e decide incentivar o consumo com algum auxílio de renda, então pode ajudar um pouco as varejistas, mas essencialmente agora é esse momento da verdade, né? Do vamos ver, que você tem os efeitos contracionistas de 2 anos de juros
começam a bater, e isso numa economia desacelerando. Então, como o governo vai reagir a isso, se ele vai aceitar essa desaceleração, ou se ele vai reagir a ela e talvez piorar os juros lá na frente, mas melhorar a economia no curto prazo, essa é a grande pergunta, né, que vai balizar como os outros setores todos da economia vão reagir a todas essas variáveis macroeconômicas. Pois é, e falando disso, falando em juros, falando da reação do governo, etc., o que vocês estão olhando, por exemplo, na renda fixa, para se proteger de eventuais surtos inflacionários, ou também para ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidades também, porque quando temos momentos de crise aguda, sabemos que tem ótimas oportunidades, como você falou, né? Então, o que vocês estão aconselhando para os seus clientes para renda fixa, reserva de emergência, reserva de oportunidades? Claro, com renda fixa, né, onde a gente acaba agindo mais, a gente vinha com esse call aí de alongamento de duration, né, do prazo dos juros, justamente por ter essa visão de que o curto prazo no Brasil estava muito favorecido, né, por fatores conjunturais. A gente mantém um pouco essa visão, então a gente acha ainda que tem motivação, né, para o mercado precificar mais cortes de juros, inclusive hoje mesmo o mercado chegou a precificar mais ou menos 50% de chance de um corte de 75 base points. Então, ainda existe um caminho a ser percorrido, né? Se antes a gente estava, nos últimos 3 meses, a gente estava bem tomador de risco, né? A curva vai fechar, a gente tem arcabouço fiscal, a inflação pode desacelerar, vamos capturar esse movimento. Hoje a gente está um pouco mais cauteloso, justamente porque parte desse movimento já aconteceu, né? Então você tem um pouco mais para andar e menos vetores de alta, mas ainda vale tentar se expor um pouquinho. Acontece que a gente está se aproximando desse momento da verdade, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Nos Estados Unidos, né, você tem o petróleo subindo muito, já subiu mais de 15% nos últimos 2 meses, e a desinflação recente veio muito de preços de energia e alimentos. Então, a desinflação continuar lá, agora vai depender praticamente, unicamente da demanda, que é o que todo mundo quer saber. A demanda vai resfriar? Né? Começa a surgir essas perguntas, se a tendência baixista da inflação que foi tão forte vai se manter. Então, a gente está se aproximando desse momento em que as perguntas mais estruturais vão ser respondidas. Então, a gente recomenda, por enquanto, né, no curto prazo, manter um pouco um pouquinho dessa tomada de risco, mais em termos de juros, claro, né? Procurando sempre, a gente gosta muito de emissões aqui de empresas que são muito robustas. A gente tem momentos de estresse, momentos em que o governo fala alguma besteira, as emissões de algumas empresas sofrem, né? A gente tem um spread de crédito abrindo, as empresas pagando mais juros, sendo que muitas vezes a empresa em si nem foi afetada. São empresas gigantes, empresas enormes de infraestrutura que têm receitas quase que, se pode dizer, asseguradas, né? E a gente gosta de entrar nesses momentos também. Então, é um setor bem interessante que você consegue travar sua rentabilidade alta, com um risco controlado, indexado a uma inflação, então você tem um pouco de garantia nesse sentido, e isento de imposto de renda, né? Sempre tem todo esse ponto. Então, a gente gosta de emissões um pouquinho mais longas para tomar um pouco mais desse risco, mas o olho sempre nesse momento de virada, né? Sempre se a maré vai começar a virar, porque a gente está nesse momento em que a gente vai descobrir nos próximos 6 meses se a gente entrou ou não num novo mundo, se é uma volta ao mundo passado ou um novo mundo, né? A gente tem uma visão aqui que é um pouco dos dois, mas então a gente vai ficar sempre olhando para quando acontece esse momento de virada, né? Quando vai vir uma divulgação de inflação acima do esperado lá fora. Isso já vai dar um choque, alguma coisa do tipo. Então a gente esse otimismo bem cauteloso, bem de curto prazo, acompanhando dia a dia, para capturar um pouquinho dessa alta, nos juros especificamente, né, baixa nos juros, mais alta no portfólio, dia a dia, até o momento que você diga, agora o risco está equilibrado, eu vou tirar o pé do acelerador e ver o que acontece. Claro. E terminando o nosso papo também sobre investimentos no exterior ou ações internacionais, vocês também indicam algum tipo assim, para diversificar, né, algum tipo de diversificação do portfólio para os seus clientes olhar lá fora? T-bonds, por exemplo, já que os juros estão subindo, ou eventualmente algum título que pode se beneficiar de uma inflação mais persistente por lá. O que vocês estão olhando lá fora? Claro, é sempre bom se diversificar, né? Mas é importante ter em mente que a diversificação ela não se dá só pelos ativos, né? Ela dá um pouco pelos drivers que estão por trás desses ativos. Então, se eu comprar 2 empresas que respondem aos mesmos preços, né? Então, 2 empresas produtoras de soja, eu não estou diversificando tanto quanto eu imagino, porque eu sigo exposto à soja.
Então, tem um pouco disso, né? A gente vai estar comprando as Treasuries, a gente está exposto ao risco do Tesouro Americano, é uma diversificação bem grande em relação ao risco doméstico do Brasil, né? Mas se os juros subirem mais, se a inflação surpreender para cima lá fora e no mundo todo, os juros vão subir tanto aqui quanto lá fora. Então, eles também respondem a alguns drivers parecidos, né? A gente gosta um pouco de olhar para essas taxas compostas que a gente chama, né? Que são taxas que elas começam a contar daqui 5 anos e terminam daqui 5 anos. Então, por exemplo, as taxas que o mercado precifica para começarem a valer de 2027 a 2032, porque são taxas no momento em que você assume que já estaria na normalidade, o mercado já teria saído dessa crise, né? Então, a gente olha essas taxas, vê elas em alguns patamares interessantes, você tem algumas delas em torno de 4%, isso é bem acima da média histórica, e acho que, como você comentou, né, nesse momento a gente não vê muito upside nessa relação risco-retorno do S&P, da Bolsa Americana, então a gente tende a preferir um pouco essa alocação justamente em Treasuries, de vencimento aí, duration médio, em torno de 7, 8 anos, se der para fazer um trade um pouco mais complexo, né? Se você conseguir, se tiver essa exposição, que nem a gente pensa, pegar esses vértices separados da curva para tentar pegar dos 3 aos 7 anos, dos 4 aos 8, alguma coisa do tipo, porque justamente precifica-se uma nova taxa de equilíbrio nesse sentido, né? A gente vê com bons olhos, até porque depende também do retorno do dólar, que só por ser em dólar já é uma certa diversificação, né? Se um momento de aversão a risco lá fora, alguma crise mais forte, o dólar vai subir. Nessas posições você pode ter alguma melhora no seu portfólio que vai ajudar a amortecer a perda que você vai ter nessas posições domésticas do Brasil. Pois é, né? Você falou do dólar, telegráfico, para a gente encerrar o nosso papo, previsão do dólar até o final do ano, que vocês estão aguardando, né? Até o final do ano. Então, o dólar foi muito favorecido nessas questões de curto prazo por um movimento, por uma sazonalidade, né? Você tem esses períodos de junho, julho, são muito favoráveis para a balança comercial, você tem as safras que começam a ser exportadas, então entrou muitos recursos, e justamente isso que a gente comentou, né? Você teve lá fora uma desprecificação de risco, então isso ajudou a entrar recurso aqui, e aqui mesmo, aqui dentro do Brasil, você teve uma melhora institucional com o arcabouço fiscal, todas essas coisas. Então existem dados mostrando que os exportadores, as pessoas que vendem os produtos, estavam muito receosas de trazer esse dólar para cá, de fazer virar real e consumir, e já não estão tanto, já estão trazendo mais, né? Dito isso, né, a gente espera que o Fed por lá ainda vai segurar juros por mais tempo do que o nosso Banco Central, porque a gente começou a fazer esse trabalho antes. Então, até o final do ano, a gente acha que até dezembro ali, ainda existe um patamar de valorização do dólar, né? Do real perder um pouquinho de espaço que já conquistou, mas não de voltar às máximas que chegou a bater lá no comecinho do ano, naquele hiper momento de aversão a risco, 5,40, 5,30. A gente vê terminando o ano aí em torno de 5,4, 5 e alguma coisa, mas bem nesse centro, em torno desse centro de gravidade, que não é tão distante da gente está agora, né? Está com 4,90, se não me engano. Pois é, exatamente. Estamos 4,90, dando uma olhada aqui no dólar. Nesse momento, o fechamento dá 4,90. Vamos ver o aftermarket, que está terminando daqui a pouquinho também. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o Pietro Valelongo, economista da Journey Capital, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Pietro. Eu agradeço, pessoal. Até mais. E agora vamos pegar as notícias de última hora que estão chegando aqui. O PIB da Rússia, a agência a Rússia, né, a Nacional de Estatísticas Russa, a Rosstat, informou que a economia russa cresceu 4,9% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Esse é o primeiro resultado positivo desde o anúncio desde o início, né, da invasão da Ucrânia, que lembramos aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, PIB russo cresce 4,9%. O PIB russo tinha encolhido por 4 trimestres seguidos por causa do conflito e por causa dos embargos e das restrições comerciais, das sanções internacionais impostas à economia russa por parte do Ocidente. No primeiro trimestre do ano, a queda foi de 1,9% em relação ao mesmo período de 2022. Lembrando que muitos dados vindo da Rússia devem ser analisados com muita cautela, porque não temos certeza de fato da vericidade
volatilidade desses números, a ver então o que vai acontecer. Dando uma olhada aqui também nos números, nos detalhes e nas notícias que estão chegando de última hora. Temos também o dólar, então, que fecha aos R$ 4,90. A gente está falando agora com o Pedro sobre isso. Alta de 0,6% no acumulado da semana. A volatilidade dessa sexta-feira, então, é ligada aos investidores que estão atentos ao PPI, né, nos Estados Unidos, acima do esperado, a inflação nos Estados Unidos, e com isso os juros por lá poderiam ser afetados. Deixa eu ver se temos aqui a turma que está lá na Money Week. Ainda não, então daqui a pouquinho teremos então uma entrada ao vivo, teremos o nosso Gabriel Monteiro, direto de Itajaí, na Money Week, organizada pela IQI, antiga Eu Quero Investir, lá direto de Itajaí. Vamos dar uma olhada então ao mercado nesse momento. A bolsa no aftermarket está recuperando um pouco de fôlego, mas continua em território negativo, 0,24% para Ibovespa, 118.065 pontos. Local Web cai 8,08%, a Soma 7,31%, a Azul 6,42%, a Yudux sobe 8,16%, a Sabesp 5,64%, a Copel 3,42%. Sabesp, então, resultado muito positivo, e o mercado está premiando os números da Estatal Paulista de Saneamento. Dando uma olhada aqui nas maiores altas e baixas do dia da Bolsa, mas também no dólar. Então falamos alta de 0,45%, R$ 4,90 para o dólar. A Petrobras cai 0,49%, R$ 30,48. A Vale cai 0,97%, R$ 65,42. Bolsas lá fora fecharam situação mista. 0,30% de alta para o Dow Jones, S&P 500 cai 0,10%, o Nasdaq cai 0,56%. Petróleo, por sua vez, sobe 0,28%, $86,64 o petróleo. Minério de ferro também sobe, 821 yuan e 50 centavos para o minério de ferro lá na China, mesmo se temos dados complicados vindo da economia chinesa, situação cada vez mais complexa e que está provocando sérias dúvidas sobre o que vai acontecer no segundo semestre do ano com a maior economia da Ásia. Dando uma olhada aqui, temos notícias de última hora saindo agora após o fechamento do mercado nesta sexta-feira. Novidades vindo lá da Argentina, temos as primárias que estão acontecendo lá na Argentina, país vizinho, com um resultado que mostra, ou prévias, aliás, que mostram o 28% para o atual ministro da Economia, Massa, e temos os candidatos de oposição, Bullrich e Larreta, que estão empatados a 16%. Então, temos uma situação em que o candidato do governo, o Sérgio Massa, mesmo com uma inflação na Argentina superior aos 110% ao ano, estaria liderando as primárias, que, lembramos, na Argentina são obrigatórias, com 20% a ver, então, o que vai acontecer. Que mais que saiu nesse momento? Temos resultados na Rumo, que são comentados pelo Santander. Santander, então, que considera os resultados da Rumo do segundo trimestre do ano em linha com o esperado. EBITDA da Rumo ficou 2% acima do consenso no segundo trimestre do ano, segundo o Santander, que vê volumes do segundo trimestre para a empresa abaixo das expectativas. Segundo o Banco Espanhol, a queda das ações da Rumo após o segundo trimestre do ano seria uma oportunidade de compra. Rumo que hoje perdeu 4,92%. Então, segundo o Santander, é call de compra para a Rumo. Santander que manteve a recomendação de compra, então, para a Rumo com preço-alvo de R$ 32,00. Rumo que hoje está cotada, vamos dar uma olhada aqui no nosso profit, da Neológica, a R$ 23,00
a R$ 22,80. Preço-alvo, então, do Santander, de R$ 32. Temos R$ 10 ainda para comprar a Rumo, segundo o Santander. Novidades que vem lá nos Estados Unidos, o CEO, o antigo CEO da BX, deixa eu dar uma olhada aqui, da FTX, aliás, o Sam Bankman-Fried, vai voltar para a cadeia. Vai ser preso porque o juiz revogou o acordo, né, a caução que ele pagou. Então, o CEO da FTX vai voltar para a cadeia após o colapso da maior empresa de criptoativos dos Estados Unidos. Uma gigantesca fraude se de fato revelou um esquema Ponzi, uma pirâmide financeira, a FTX, envolveu inclusive a Gisele Bündchen e o marido dela, que foram condenados a pagar uma multa por ter se envolvido com a empresa através de uma propaganda que eles fizeram. Então, um juiz dos Estados Unidos revogou o acordo feito pelo Sam Bankman-Fried e ele vai voltar para a cadeia. Ele já foi preso, então vamos ver o que vai acontecer com esta história, de fato um desastre para o mercado de cripto, não apenas nos Estados Unidos, mas também para o mundo inteiro, mostrando o tamanho da FTX. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos mais notícias de última hora para comentar com vocês, ou se já podemos abrir o nosso a entrada da turma que está lá em Itajaí, se já temos eles aqui conectados. Não? Então, vamos para um rápido intervalo então e voltamos em 2 minutinhos com mais comentários, mais notícias e mais informações para vocês aqui no nosso closing da BMC. Não sai daí, voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo.
causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, nesse momento 5 horas e 28 minutos, Bolsa de Valores de São Paulo que fechou em queda, 0,24%, 118.065 pontos, 9 dias, 9 pregões de queda. E para entender o que está acontecendo, vamos dar uma olhada no gráfico com o nosso analista técnico, o Helder Wakabayashi, analista na Toro Investimentos. Muito obrigado, Helder, por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui no closing da BMC. Olá, Carlos, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da BMC News e quem nos assiste também, boa tarde. E vamos ver o que está acontecendo com o mercado. Pois é, o que está acontecendo, Helder? Esse agosto complicado para a Bolsa, o que você está vendo aí no gráfico? E também o dólar, que volta a subir e supera os 4,90. Qual é a sua visão? Carlos, olhando aqui pelo gráfico, tá? A gente vê essas formações de candle aí, corpos, né, de candles bem curtos, bastante pavio, dá uma impressão de que o mercado
tenta comprar, né, mas a gente vê uma pressão vendedora quando a gente atinge essa região dos 119 mil pontos, 119.300, e a gente acaba perdendo esse ímpeto comprador, né, a gente já não começa a fazer mais topos mais altos e vem testar aqui de novo esse fundo, essa região que o mercado começa a consolidar, então a gente está tendo essa certa dificuldade, né, apesar de que a gente teve aí, né, curva de juros fechando bastante, a gente parece que a gente está faltando ainda algum respiro, alguma coisa de notícia que venha dar algum respiro para a gente continuar nessa tendência de alta de índice, né? E o dólar, vou até puxar o gráfico de dólar, o dólar fazendo essa reversão, né? A gente fez uma virada, o mercado começando a formar, talvez aqui, um movimento de pivô de alta, acima da região do 4,970, mas aqui a gente tem que ficar de olho no fato também da formação do movimento DXY, né? Acho que é um ponto importante para a gente acompanhar, o DXY vem trabalhando 4 semanas seguidas numa tendência de alta, né? Se a gente for olhar gráficos aí, talvez, de outras moedas emergentes, a gente vem seguindo nessa perda, né? Essa valorização do dólar nas últimas semanas, a gente está simplesmente acompanhando aí essa movimentação de valorização de dólar frente a outras moedas. Acho que nada que muito no micro ainda que a gente possa falar que esse aqui é um motivador, e também podemos destacar aí, né, com o mercado bem vendedor de dólar, um pouco de realização, um pouco de desmontagem de posições. Perfeito. Vamos dar uma olhada então nas maiores altas e maiores baixas de hoje. Local Web pior do dia, 8,08 de queda, Soma 7,31 e Azul perdeu 6,42%. O que você está vendo para o grupo Soma, Local Web e Azul? Vamos lá, Soma, pessoal. Soma vindo numa tendência de alta. O mercado veio testar lá, né, essas regiões de 9,50, começou a formar um sinal de configuração de correção, o mercado corrigiu bem, veio testar aqui essas regiões de média de 200 períodos, consolidou nos últimos dias, né, o mercado consolidou e fez a tentativa de volta a trabalhar, né, com essa posição de compra, né, com esse cruzamento de volta para cima, para essa média de 21 exponencial que eu tenho aqui no gráfico, só que hoje o mercado simplesmente rejeitou essa puxada compradora, né, mercado montando aí talvez um movimento mais baixista, a gente pode pensar aqui numa bandeira de baixa para a região perdendo 6,85, pode ser um sinal de venda, né, a gente já não tem um sinal muito positivo para Ibov, então o mercado local web perdendo essa região dos 6,80 pode acionar um ponto de venda, né, de swing trade aí, talvez com um stop até que relativamente curto, nessa região dos 6,69, eu continuo com um viés mais baixista, apesar dessa movimentação de alta e essa correção, eu vejo mais um sinal mais baixista. O único ponto que eu ficaria de olho, esse ponto aqui da região 6,74, que imagino que seria um ponto que vai ter um pouco mais de dificuldade para perder. Agora, olhando para o Grupo Soma, tá? Uma configuração bem semelhante, né? Só que o Grupo Soma aparentemente apanhou um pouco mais. Aqui eu já não tenho muito o que fazer, o mercado esticou demais, né? A gente não tem ponto de entradas. Eu ficaria de olho com o mercado, talvez, vir testar essa região de 8,76 com um ponto de price action, não um ponto de fundo, que foi importante aqui para dezembro de 2022. O mercado vindo testar essa região pode, talvez, dar um sinal de repique ou um sinal de compra de curto, né? Mas, principalmente, o mercado perdendo toda essa toada compradora aqui, testando esse ponto 7,76, eu preferia ficar de fora e esperar algum movimento um pouco mais claro para montar a posição, apesar de que, além, né, do que o mercado já andou bastante aqui para a Soma, né? E o outro era Azul, né, Carlos? Era Azul, exatamente. Azul também, semelhante, gráfico semelhante, mercado um canal de alta forte, fazendo esse teste de canal. Eu já fico de olho aqui, talvez, né, esperaria os próximos dias, mercado ganhando essa região de R$19, pode voltar nessa toada um pouco mais compradora, né, trabalhando dentro desse canal de alta, mesmo que a gente vem testando aqui, vem próximo das médias de 200, né? A gente tem uma média de 200 aqui que pode ser um patamar de suporte forte, né, para a gente continuar essa tendência de alta, mas eu fico um pouco receoso com o Azul, né, a gente sabe que o Azul é um papel que tem um movimento muito forte, e com esse Ibov, que não está com a cara de muita tendência de alta, e dólar para cima, que ajuda, né, a bater um pouco no papel de Azul, eu ficaria de fora, esperaria um sinal um pouco mais comprador, talvez o mercado formando um pivô, ou voltando a testar acima do 19,50, acho que ficaria mais interessante. Nesse exato momento aqui, não faria nada em Azul. Agora, só para terminar também uma análise de companhias aéreas. A Gol também hoje caiu forte, 3,62. E eu aproveito para te perguntar também uma análise sobre CVC, que hoje também sofreu bastante. O que você está achando de Gol e de CVC? Olha, CVC, eu não tenho, meu viés aqui não está muito favorável, né? O mercado, qualquer respiro que CVC teve, né? A gente vê que
o mercado entrega de forma muito consistente, né? Vim testar de novo região de fundo, olhando o gráfico semanal, a gente pode estar formando um grande pivô de baixa, né? O mercado trabalhando nas mínimas, né? Então, do jeito que está aqui o mercado com uma tendência forte, mesmo trabalhando, né, com preços bem relativamente baixos, né, R$2, R$2,60, R$2,50, e com esse ímpeto, apesar dessa puxada compradora muito forte, essa virada, essa entrega também bem relevante, acho que não me arriscaria com uma compra nessa região de 2,65. Para mim, essa tendência continua, e cada vez, né, papel com esses valores mais baixos aí conseguem continuar numa tendência de queda, né. Agora, puxando para Azul, acho que pelo menos no diário dá um sinal, Gol, né? Um sinal gráfico, pelo menos no diário, demonstra, né, uma tentativa de voltar numa tendência de alta, né, apesar de estar formando quase uma flâmula, né? O mercado tem testado aqui perder esses 9,23, a média de 200 exponencial aí no diário tem segurado bastante. Eu não arriscaria, né, alguém tentar fazer algum tipo de venda desse rompimento dos R$9, eu esperaria um pouco, pelo menos um pullback depois desse rompimento. Prefiro sempre entrar nos rompimentos de pullback, apesar de que, graficamente, né, o mercado voltando acima dos R$10, dá um sinal de compra para o mercado voltar a essa região dos 3,45, talvez como ponto de alvo, mas nesses patamares, o mercado estacionando numa média de 200, com um índice que não segue, né, uma tendência de alta tão consistente assim, eu não ficaria muito confortável em comprar suporte no mercado desse jeito. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada nas maiores altas do dia. E o Dux sobe 8,16%, Sabesp 5,64% e Copel 3,42%. O que você está achando dessas três? E o Dux, Sabesp e Copel? E Dux vem num movimento muito forte. É difícil entrar num papel que está puxando desse jeito, né? A última vez que eu vim aqui, a gente já tinha visto a Dux, já estava numa tendência de alta forte. Fez um cruzamento, né? Um rompimento de média de 200 aí, vindo para casa dos R$24. Eu fico de olho só para essa questão, para quem está em Dux, acompanhar, né, essa região de preço que o mercado volta a fazer, que fez uma consolidação há um bom tempo, né? Em 2021, o mercado ficou meio consolidado nessa região. Talvez voltando a testar essa região de R$25, possa ter algum tipo, né, de correção. Eu fico de olho principalmente nas correções da região dos 22, né? O mercado vim testar o 22 para voltar essa tendência de alta e trabalhar de novo aqui nessa consolidação que tem um bom tempo, né? 2021, e ela é bem relevante, o mercado voltar a trabalhar dentro dessa consolidação. Olhando agora a Sabesp, no diário. Sabesp, né? No diário aqui, uma bela de uma compra, né? Difícil fazer essa compra aqui, né? O mercado, preço trabalhando entre as médias, né? Mas para quem faz price action, né, de compra de média de 200, o mercado deu esse presente, né? O mercado vem valorizando essa tendência de alta aqui de curto, né? O mercado vem em tendência de alta, teve certas correções. No patamar de agora, não faria uma compra, né? O mercado deu uma puxada muito forte, pode ser um ânimo nos próximos dias, semana que vem, a gente pode talvez ter um ponto de correção, mas essas regiões entre R$54,50 e R$56 foi uma região que o mercado trabalhou bastante nessa região de preço. Esperaria uma correção para seguir nessa toada mais compradora, mas eu tenho um viés mais otimista para a Sabesp, tá? Aí, Copel é uma tendência de alta muito forte, teria, né, na teoria, né, o melhor preço para compra na região do 8,50, com alvo de volta no topo desse canal de alta que já vem desde março, né, o mercado tomando bastante Copel. Eu sigo num viés comprador. Para quem está comprado, reajustaria aí talvez os pontos de stop, né, puxaria com um stop gain próximo da região dos 8,20, 8,30 e seguiria na toada mais compradora. Para quem for para comprar Copel, né, para ficar... Às vezes acontece esse FOMO, né, o pessoal não quer ficar de fora, fica um pouco mais caro, um stop não fica tão legal, né, quando a gente vê o possível topo, né, que é nesse topo desse canal, sobre risco-retorno, mas o mercado está tomando papel, o mercado vem seguindo a tendência de alta. Se for para entrar, tem que confiar nessa tendência de alta, lembrando que o risco-retorno não vai ficar tão favorável, né, a gente chegou no final da festa. Pode ser. Perfeito. Agora, últimas duas ações que eu queria te perguntar também são Vale e Petrobras, né? A gente estava dando uma olhada na Vale e na Petrobras por causa do preço do petróleo, da política de preços também da Petrobras, e por outro lado na Vale, da questão lá na China, da desaceleração
da economia chinesa. O que você está vendo no gráfico para Vale e Petrobras? Vale, nesse exato momento, nessa região de preço, eu não faço nada, tá? Bem perigoso aqui. Talvez olhando no gráfico semanal fique mais claro para o pessoal. Houve oportunidades em Vale para uma compra nessa região dos R$64, como compra de suporte, né? Como a gente vê anteriormente, nessas movimentações de Vale, essa região de R$64 tem tido pontos relevantes para compra, né? Para pegar um repique. Só que do jeito que vem desenhando, né? Principalmente a Vale desse jeito, com notícias não tão legais vindo da China, eu prefiro ficar num viés vendedor. Eu prefiro talvez fazer um teste dessa venda perdendo na região dos R$64 do que ficar defendendo esse preço de 64. Junto, né? Comparando sempre, né? Principalmente o Ibov, que dita aí a movimentação de mercado, o Ibov perdendo aquela consolidação, Vale pode ser um papel junto com notícias ruins de China que pode acelerar um pouco mais essas quedas do Ibov, né? E puxando Petro, lembrando, Petro no diário pode estar formando uma flâmulazinha, uma tendência de alta. Sei que essa questão de política de preço tem dificultado um pouco o desenvolvimento desse papel, mas se a gente olhar, né, o petróleo tipo Brent vem subindo já tem 7 semanas, 7 semanas consecutivas, e a gente não vem seguindo tão forte assim, esse movimento, né, olhando no relativo sobre o petróleo lá fora subindo e Petro subindo junto. Talvez o mercado, né, se a Petrobras voltar, né, reajustar esses preços aí, e essa alta continuando do petróleo do tipo Brent, voltando a ficar acima dos $86, pode destravar essa possível compra de flâmula de Petrobras e puxar um pouco mais. A gente tem alvos lá para a região dos R$35, seria nada muito difícil, tá? Pois é, e falando agora de petróleo, aproveitar para falar de outras empresas do setor, o que você está vendo em PetroRio e também em PetroRecôncavo? Eu vejo um papel muito esticado, não faria nada, ou o pessoal que já entrou, segue, né, aumentando, subindo região de stop gain aí para quem está acompanhando, né, pessoal que talvez para longo prazo não acompanhe tanto, mas para quem está no swing, puxando um pouco para a região dos R$45, não vejo oportunidade de compra, acho que está esticado, o mercado trabalhando aí bem próximo das máximas históricas, não faria nada, mas vem seguindo a toada do petróleo, né? A gente vê aqui a atoada das últimas 3 semanas, no movimento de PRIO, acompanhou bastante aí essa valorização do petróleo no curto prazo. E PetroRecôncavo tá dando uma possível oportunidade aqui, né? O mercado tentou puxar acima da média de 200, vem formando o pivô, hoje deu uma azedada um pouco, né? O mercado tentou ganhar essa região dos R$24,15, R$24, mas eu continuo de olho que pode ser um ponto de oportunidade, lembrando que esse ponto dos R$24 é bem em meio desse ponto de consolidação, né? O mercado tentou ganhar, consolidou, voltou para uma tendência de alta, então eu considero essa região de meio de consolidação de preços como ponto relevante, R$24, e talvez, né, caso o PetroRecôncavo não venha perder essa região da média 222, R$23 e volte a ganhar os 26, pode ser uma boa tomada de compra, né, nessa região, com um alvo aqui talvez nos 26,68, 26,70 e depois voltar lá para a casa dos 70, com stop aqui na região dos 22,50, talvez, tá? Mas precisamos aí de um motivador, talvez o petróleo está tentando, né, sair desse topo anterior dessa região dos 86, 87 dólares do barril, ganhando esses patamares, eu acho que tem tudo para confluir essa movimentação de alta de PetroRecôncavo. Perfeito. Fica conosco rapidinho, porque temos o Gabriel Monteiro, que está agora ao vivo, vai entrar agora ao vivo conosco, diretamente lá na Money Week, em Santa Catarina, lá em Itajaí. Muito boa tarde, Gabriel. Como estão as coisas lá na Money Week e quais são os principais assuntos que estão gerando interesse por parte dos investidores? Boa tarde, senhor Carlo Caucci. Muito obrigado por me receber no seu jornal. Nós estamos acompanhando esta, que é a segunda edição presencial do evento. Já conta com quase 2.000 pessoas aqui que estão acompanhando essas palestras. 50 palestrantes, eu mencionava anteriormente na nossa programação. E me chamou a atenção o direcionamento deste evento. Ao longo do dia, nós estamos falando com investidores, estamos falando para investidores. O evento promove essa interação dos investidores com assessores, com os gestores de fundos, com as principais instituições financeiras do Brasil. No entanto, os temas dos painéis eles são muito mais gerais e mais comportamentais
do que falar sobre uma ação, sobre um momento brasileiro, se é uma oportunidade de compra ou não. Nós tivemos ao longo do dia diversos painéis para formar investidores, ou seja, um caráter muito mais educativo, muito mais informacional do que apenas dar uma recomendação de investimentos. Há pouco eu acompanhava um painel, uma palestra de Gustavo Cerbasi, dizendo justamente sobre a importância de aplicar a inteligência financeira na gestão não dos investimentos, seja carteira de ações, carteira de fundos imobiliários, mas na administração de empresas, ou seja, aqui nós temos empresários, aqui nós temos grandes corporações, grandes investidores que têm as suas próprias empresas, e foi ressaltada justamente essa necessidade de aplicar a inteligência financeira, identificar quais são os dados fundamentais para a gestão do negócio, na administração, no empreendedorismo e não só na carteira de ações. Então, destaque muito positivo. Mas, pela manhã, nós tivemos a participação também de Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, falando sobre cenário, perspectivas para o Brasil, ou seja, dando indicativos do que pode ou não ser o nosso país e, claro, como se posicionar, como se proteger nestes cenários. O painel foi focado principalmente em perspectivas fiscais e a nova reforma tributária, ou seja, em que patamar estamos com os tributos aqui no Brasil, como essa reforma ela pode simplificar ou não a vida do empreendedor e, claro, quais serão os impactos futuros destes temas que estão sendo discutidos aqui, principalmente no nosso noticiário diário, nas nossas participações aqui todos os dias, na abertura, no fechamento do mercado, a gente sempre menciona a importância dessa reforma tributária e da agenda fiscal. Então, o que me chama a atenção durante todo este evento, este caráter formacional, esse caráter de educação, e aí para diversos perfis, tanto para o investidor novato, mas também para aqueles mais experientes. Então, são dois destaques aí que eu gostaria de exaltar nessa nossa última participação, pelo menos neste fechamento aqui, nesse finalzinho do BMC Close, é um fechamento do mercado, um evento super bacana, lembrando quase 2.000 pessoas participaram aqui presencialmente, mas também você, investidor, que perdeu essas palestras, grandes nomes do mercado financeiro estão participando aqui, elas estão sendo gravadas e serão exibidas entre os dias 14 e 17 de agosto. Então, não perca a sua inscrição, tem um link aqui na descrição dessa nossa programação, é só se inscrever de forma gratuita, justamente para buscar essa formação no mercado financeiro brasileiro, que, claro, nós sabemos que muita gente que já opera tem essa necessidade de buscar mais conhecimento com grandes nomes, e aqueles que estão fora do mercado, a necessidade de uma porta de abertura para começar a investir. Carlos. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado. E vamos ver quais serão também as notícias que sairão, né? As tendências que sairão nessa Money Week no finalzinho da edição deste ano. Deixa eu voltar com o Helder para ver se ele ainda está conosco. O Helder Wakabayashi, aqui conosco. Aqui está o Helder Wakabayashi. Helder, vamos lá, Helder, vamos dar uma última olhada nas ações. Eu queria ver Braskem com você, porque Braskem ontem teve uma forte alta mesmo após um resultado muito negativo. O que você está vendo no gráfico para Braskem? Graficamente, o mercado é uma tendência de alta, né, nos últimos tempos, canal de alta forte, o mercado fez 2 topos mais altos aqui, né, confirmando essa tendência, só que não vindo buscar o topo do canal de alta. O mercado veio testar, perdeu, deu uma carinha, né, de que seja uma possível saída desse canal de alta, formando um pivô de baixa, só que o mercado refutou essa puxada, vem testado novamente essa média de 200. Fico de olho para essa movimentação, o mercado talvez ganhando um pouco mais de força acima dos R$26, pode ser um sinal de compra, né, dependendo de como for na semana que vem, talvez, pode ser o pessoal que gosta de figura gráfica, né, talvez pode desenhar aqui um cabeção invertido e voltar para essa tendência de alta, mas por enquanto, nos patamares que estão agora, esperaria uma movimentação um pouco mais clara para a semana que vem. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer também nas próximas semanas. Muito obrigado, Helder Wakabayashi, analista na Toro Investimentos, por estar conosco hoje no Closing aqui na BMC. Até mais. Eu que agradeço, bom fim de semana. Até mais. 5 horas e 49 minutos nesse momento. Vamos dar uma olhada nas notícias de última hora. Aliás, temos também dados que vêm lá da China com a Huawei, que registrou um crescimento modesto em sua receita
2,2% no primeiro semestre do ano, 103,5 bilhões de yuans. A empresa chinesa teve um desempenho influenciado pela recuperação econômica mais lenta no país e também pelas sanções aplicadas pelos Estados Unidos desde 2019. O setor de infraestrutura e de telecomunicação contribuiu mais para a receita, 167,2 bilhões de yuan, enquanto a margem de lucro líquido aumentou para 15%. A empresa também lançou um modelo de inteligência artificial para melhorar a segurança e a eficiência em operações de mineração. Vamos então o que vai acontecer com a Huawei. Vamos dar uma olhada agora se temos notícias de última hora, resultados também que vão saindo após o fechamento do mercado, senão vamos diretamente para o nosso gráfico do dia. Vamos pegar o gráfico do dia então, vamos falar um pouco de WeWork. WeWork que está sofrendo e muito, está se tornando uma penny stock, ou seja, uma ação que vale 1 centavo de dólar. Era uma das queridinhas de Wall Street, a WeWork, em poucos meses, de fato, se tornou uma ação que vale poucos centavos de dólares. A ação passou, como vocês estão vendo aqui no gráfico, de 13 dólares e 18 centavos em outubro de 2021 para 18 centavos de dólares no último dia 10 de agosto, fechamento de ontem do mercado lá nos Estados Unidos. Era considerada uma das startups mais quentes do mercado financeiro e avaliada em 47 bilhões de dólares. Agora a WeWork está sofrendo e muito. Por quê? Porque o negócio, o seu modelo de negócio aparentemente não está se demonstrando sustentável. A WeWork tinha ganhado muito espaço, inclusive aqui no Brasil, alugando por temporadas, por períodos, os espaços para empresas, mas agora, mesmo após o empréstimo, aliás, um investimento por parte do SoftBank, a empresa está sofrendo e muito porque a demanda por escritórios despencou. Após a pandemia, muitos trabalhadores continuam operando de casa e mesmo após o final das restrições com a pandemia terminando, a WeWork continuou perdendo dinheiro. Então, a WeWork está sofrendo e muito. Nessa semana, um comunicado do SoftBank para a CVM americana, para a SEC, informou que o fundo de investimento japonês havia registrado um prejuízo de 18,6 bilhões de dólares em seus investimentos na WeWork ao longo dos anos, um erro que o fundador e CEO do SoftBank, o Masayoshi Son, pagou caro e descreveu como tolo, durante a videoconferência de resultados lá em 2020. Já em 2020, então, o SoftBank se arrependeu e amargamente de ter colocado dinheiro no SoftBank. Bom, então, o que vai acontecer com a WeWork, que se está transformando em um pesadelo para o SoftBank. Últimas notícias vindo do mercado financeiro, não temos fechamentos de empresas, de resultados de empresas, então todas as notícias são ligadas ao PAC, então é o ambiente político que está tomando conta do noticiário nesta sexta-feira. Sexta-feira bastante morna em termos de movimentações do mercado e o Bovespa que acaba fechando o dia com uma queda de 0,24%, 118.065 pontos. Local Web cai 8,08%, Grupo Soma perde 7,31%, Azul 6,42%. Por outro lado, a Yodux sobe 8,16%, Sabesp 5,64% e Copel 3,42%. O dólar, por sua vez, acaba fechando em alta, dólar que sobe 0,43%, R$ 4,90. Petrobras perde 0,23%, R$ 30,56. A Vale cai 0,83%, R$ 65,51. E, gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos na segunda-feira, torcendo que o Bovespa melhore um pouco o seu desempenho. 9 quedas seguidas era algo que não se via desde 1995. Vamos ver se a segunda-feira será o primeiro dia de alta
desde o começo do mês de agosto. Então, muito obrigado a todos pela atenção, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira. Até mais! O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC